Lançado em 1988, Beetlejuice é um filme do diretor Tim Burton que aqui no Brasil acabou recebendo o título de Os Fantasmas se Divertem. Se você cresceu nos anos 90, provavelmente já se deparou com ele passando muitas vezes ali na sessão da tarde. E recentemente foi anunciado que teremos uma continuação para esse filme, com previsão de lançamento para 2024. Decidi fazer esse vídeo falando sobre alguns fatos e curiosidades sobre esse clássico cult das nossas infâncias. E por causa de você ainda não conhecer esse filme, esse vídeo é uma ótima oportunidade para isso. Oi, eu sou o Raoni Soares, e se você não sabe, nos anos 90 era muito comum ligarmos a televisão e nos depararmos com um filme como esse passando na sessão da tarde. Filmes assustadores e até traumatizantes passavam à torta e à direita, nos causando um trauma diferente todos os dias. Beetlejuice é um filme de comédia e fantasia, mas também é um filme de terror, e como tal, é recheado de cenas malucas e bizarras. Mas só pelo teor da sua história sinistra, já é de se considerar que talvez ele não devesse passar durante o dia para crianças. O filme começa com o casal Bárbara e Adam Maitland se preparando para tirarem suas férias de 2 semanas para ficarem de boa em casa mesmo. Mas logo nos primeiros minutos do filme, eles acabam sofrendo um acidente de carro ao desviarem de um cachorrinho que estava no meio da estrada. Aparentemente sem ferimentos ou fraturas, eles voltam para casa e só depois acabam descobrindo que eles acabaram morrendo nesse acidente e que agora os seus espíritos ficaram presos na sua casa. Toda vez que eles tentam sair pela porta da casa, eles acabam entrando em uma realidade desértica com um verme gigante que sai da areia e vai em sua direção para fazer alguma coisa. Algum tempo depois, uma nova família composta por Charlie, Dietz e Delia acabam se mudando para casa com uma adolescente chamada Lydia. E Charlie é o pai dessa garota, enquanto Delia é sua madrasta. Completamente incomodados com a presença dessas pessoas em sua casa, Adam e Bárbara fazem de um tudo para tentarem afugentar eles dali. E como os dois são completamente inexperientes na arte da assombração, eles acabam tendo que aprender a como assustar os vivos, o que acaba rendendo pra gente diversas cenas no mínimo bizarras. Só que os Dietz apresentam uma certa fascinação por casas mal assombradas e lugares excêntricos, tanto que esse foi um dos motivos que fizeram com que eles se interessassem tanto pela casa dos Maitland, porque eles ficaram extremamente empolgados com a ideia de que o lugar poderia ser mal assombrado, já que o casal que morava ali tinha acabado de morrer. Como nenhuma das tentativas de expulsar aquelas pessoas da casa dá certo, o casal acaba recorrendo ao Beetlejuice, ou Besouro Suco em tradução livre, depois que assistem a um comercial dele na TV. Se apresentando como um especialista de situações impossíveis, Beetlejuice é um fantasma trapaceiro e caótico, que acaba se mostrando extremamente perigoso e que só quer na verdade causar muito caos e se livrar do mundo dos mortos no qual ele está preso. A única forma que ele tem para se materializar no mundo dos vivos é ser invocado quando uma pessoa pronuncia o seu nome 3 vezes. Nessa jornada, Adam e Bárbara acabam fazendo amizade com Lydia, que é a única ali que consegue ver os dois. E no final ela acaba se tornando a única solução capaz de ajudar os dois a fazer com que Beetlejuice não cause mais estragos. Enquanto ela busca maneiras de ajudar o casal para se livrarem da sua prisão espectral, Beetlejuice fica querendo se casar com ela. Sério, um fantasma de 600 anos querendo se casar com uma adolescente. Não que eu ache normal um fantasma querendo se casar com alguém, mas enfim. E como o Beetlejuice não é um fantasma nem um pouco benevolente, a gente sabe que as suas intenções são puramente questionáveis. Isso porque ele vê o casamento como uma forma de se livrar de vez da sua prisão espectral, uma vez que Lydia é uma pessoa viva e acabaria dando a ele o acesso total ao mundo dos vivos. E a garota a princípio até se sente atraída pela ideia de estar com Beetlejuice, mas no decorrer do filme ela acaba percebendo que talvez ele não seja assim tão passível de confiança. No final, ela e o casal de fantasma conseguem derrotar Beetlejuice. E Bárbara e Adam continuam vivendo na casa, mas dessa vez em paz com a família Dietz. Beetlejuice se tornou o filme que acabou definindo de vez o estilo tão conhecido de Tim Burton. Ele foi um enorme sucesso e acabou ganhando o Oscar de melhor maquiagem em 1989. Com um orçamento de 15 milhões, o filme acabou arrecadando 74 milhões, algo que pra época era muita coisa. Tanto que um desenho animado acabou sendo produzido de 1989 a 1990
1992, com 94 episódios e um total de 104 histórias. O casal Adam e Bárbara não fazem parte desse desenho e ele conta a história da Lydia, que acaba fazendo amizade, obviamente, com Beetlejuice, onde ele apresenta para ela o seu mundo de fantasmas e monstros chamado de Netherworld. Aqui no desenho acabou sendo replicado a maneira como o fantasma é invocado, e eu confesso que eu me lembrava muito mais da Lydia invocando o Beetlejuice nesse desenho do que no filme. E já em 1992, aproveitando a popularidade do personagem, um jogo acabou sendo desenvolvido pela Rare e lançado pela LIN para consoles como Game Boy, Nintendo e Sega Genesis. No jogo, a Lydia foi sequestrada e levada para o mundo dos espíritos, então a gente joga com Beetlejuice em uma missão de resgate. O jogo até recebeu críticas mistas, mas acabou não se tornando um sucesso de vendas na época. Só que ao longo dos anos ele acabou recebendo o status de cult para os colecionadores de jogos antigos. Em 2019, Beetlejuice acabou virando um musical na Broadway que recontava praticamente a mesma história do filme. E essa peça era descrita como um musical sobre a morte. No primeiro roteiro que o filme recebeu, ele seria muito mais pesado e inteiramente focado no tom de horror. Na história, o Beetlejuice não seria um fantasma qualquer, mas sim um demônio reptiliano alado que não ia querer se casar com Lydia, mas sim abusar sexualmente dela. E no final, a Lydia também se tornaria um fantasma, sendo morta no fogo da lareira depois de se casar com o Beetlejuice. Então ela acabaria se juntando para sempre com Adam e Bárbara. Esse final acabou sendo mudado porque talvez ele não passasse uma mensagem muito positiva para os jovens, fazendo eles acreditar que talvez a morte seria bem melhor que a vida. O filme abordaria as dificuldades de um casal em se adaptar em sua vida após morte, algo que acabou não sendo muito diferente do resultado final que tivemos. E vários dos personagens do filme acabaria recebendo um tom bem mais melancólico e mórbido. Um fato era que Tim Burton queria Sammy Davis Jr. como o Beetlejuice, só que os executivos do estúdio acabaram recusando a escolha. Nomes como de Jim Carrey, Bill Murray, Robin Williams, Jack Nicholson, Dudley Moore e Christopher Lloyd acabaram sendo considerados pro papel. Porém, foi Michael Keaton que acabou sendo escolhido, mas ele só aceitou participar do filme depois de ter uma reunião com Tim Burton. E foi graças ao ator que o filme acabou recebendo esse tom mais voltado para comédia. Ele pediu pro Tim Burton total liberdade artística para poder desenvolver o seu personagem, e cerca de 90% dos seus diálogos foram feitos no puro improviso. Michael gravou todas as suas cenas em apenas 2 semanas, e no final, por mais que o filme receba o seu nome, o Beetlejuice só aparece por 17 minutos no filme, que tem ali 1 hora e 32 de duração. Durante as suas aparições, o personagem troca de roupa diversas vezes, mas eu acho que o que se tornou mais famoso foi o seu icônico terno listrado. Porém, ele também chega a usar um smoking rosa, um roupão de banho, traje de cowboy, guia de turismo e se traja também de detetive dos anos 40. Michael Keaton considera que esse foi o melhor filme do qual ele já participou. E antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like se você estiver gostando desse vídeo, porque ele é muito importante para o engajamento. O filme receberia o nome de Betelgeuse, que é o mesmo nome de uma estrela vermelha supergigante localizada na constelação de Orion. Só que acabaram adaptando para Beetlejuice para facilitar na pronúncia, só que o estúdio não se agradou muito com esse título, tanto que eles queriam que o filme se chamasse House Ghost, ou Casa Fantasma, o que também faria total sentido com a história do filme, mas como a gente bem sabe, foi Beetlejuice que acabou se tornando o título definitivo. Outra coisa muito icônica nesse filme é o seu elenco, mas o que talvez muita gente não saiba é que a única pessoa que acabou aceitando logo de cara o convite para fazer o filme foi a atriz Geena Davis, que interpreta a Bárbara. Inclusive, nem seria ela quem interpretaria a personagem, porque a primeira opção pro papel era a atriz Kirstie Alley, mas ela estava participando de uma série chamada Cheers na época, e os produtores dessa série acabaram barrando a sua participação no filme. Catherine O'Hara, Michael Keaton, Sylvia Sidney e Winona Ryder acabaram recusando o convite pelo menos uma vez antes de acabarem sendo convencidos pelo próprio Tim Burton. Isso se deve ao fato de que quando o diretor apresentou o roteiro para eles, absolutamente ninguém entendeu a história. E como eu já falei, foi só a atriz Geena Davis que estava extremamente empolgada desde o começo do projeto. E antes mesmo de Winona Ryder ser escolhida para interpretar a Lydia, atrizes como Juliette Lewis, Diane Lane, Jennifer Connelly, Molly Ward, Brooke Shields e até mesmo Sarah Jessica Parker receberam proposta para interpretar a personagem, mas todas acabaram recusando. Já o Alec Baldwin não gostava da sua atuação no filme, e
ele achava que o projeto, antes do sucesso, acabaria enterrando a sua carreira no cinema de vez. Catherine O'Hara também não foi a primeira escolha para sua personagem. Quem interpretaria Delia seria ninguém menos que Angélica Houston, só que a atriz acabou tendo que deixar a produção porque ela ficou doente. Foi então que Catherine acabou entrando pro elenco, o que foi muito bom para ela, porque além do sucesso do filme, foi nos bastidores que ela acabou conhecendo seu marido. Ela é casada até hoje com o designer de produção Boo Welch, e Tim Burton até teve a sua participação de Cupido nessa história, porque ele convenceu o Boo a chamar a atriz para sair. Com o sucesso que foi esse filme, era de se esperar que em algum momento ele fosse receber uma continuação. Só que os anos foram se passando e essa continuação acabou nunca vendo a luz do dia. Em 1990, Tim Burton contratou Jonathan James para escrever essa continuação. O filme misturaria diversos cenários praianos e receberia o título de Beetlejuice Goes Hawaiian, porém depois de diversas versões do roteiro, esse filme acabou sendo engavetado. Já em 2011, a Warner Bros. Contratou o roteirista Seth Graham Smith para escrever e produzir esse filme. Seth já tinha trabalhado com o Tim Burton em Sombras da Noite e Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Só que de lá pra cá, outros nomes acabaram entrando para fazer parte desse roteiro, como o David Katzenberg, Mike Vukajnovich, Alfred Ghosh e Miles Miller. E dessa vez não é só certo que ele vai sair, como ele já tem também uma data de estreia. A Warner Bros. Anunciou que o filme vai ser lançado em 6 de setembro de 2024. E até o momento a gente já sabe que o Michael Keaton e a Winona Ryder vão voltar para os seus respectivos papéis. E nas novas adições a gente tem a Monica Bellucci, que vai ser a esposa do Beetlejuice, e Jenna Ortega como a filha da Lydia. Além disso, Willem Dafoe também vai fazer parte do elenco. No caso de Gina Davis e Alec Baldwin, eles não vão voltar pro filme, porque como os fantasmas não envelhecem, não faz sentido eles voltarem agora mais velhos pro papel. No caso do Beetlejuice fica mais fácil, porque como o personagem é carregado de maquiagem, é mais fácil para dar um truque. E você, chegou a assistir esse filme na sessão da tarde? Deixa nos comentários qual foi o impacto que Beetlejuice teve na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que eu posto conteúdo novo todos os domingos às 18 horas, então se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar muitos outros vídeos sobre filmes, séries e quadrinhos. E nós nos vemos na próxima. Tchau!